Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos falar sobre dicas práticas de como ajudar o seu filho no dever de casa sem estresse. Agora nós vamos ver algumas dicas práticas de como ajudar a criança durante essa hora do dever de casa. O que a gente pode fazer ou evitar fazer para que seja um momento mais leve e de aprendizado? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, se você tá rotulando a criança ali de preguiçosa, de burra, de devagar, de lerda, você tá atrapalhando mais do que ajudando. Por quê? Quando a gente pega um rótulo, a gente escracha aquilo ali na criança e a criança veste aquela capa do que ela está sendo chamada. E nenhuma dessas palavras ou desses adjetivos está fazendo com que a criança se sinta melhor para reagir melhor naquele dever de casa. Então, não atrapalhar a criança rotulando ela já é um grande passo. Um outro ponto para não atrapalhar é: vou te colocar de castigo. Se você não conseguir fazer essa conta, você vai ficar sem o que você gosta. Ou seja, não ameace a criança se ela não conseguir ou não quiser, porque você vai entrar numa disputa de poder com a criança, porque simplesmente ela não quer fazer o dever. Então, quanto mais você tentar se armar e brigar e tentar punir a criança, mais ela vai se afastar de você e menos ela vai querer fazer aquele dever. Então, você se conectar com a criança, ao invés de fazer com que ela se afaste de você, é o primeiro ponto para que aquela hora não seja um desastre. Adicione essa etapa do dever de casa na rotina. Então, a criança precisa de rotina. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que a gente fala sobre a importância da rotina para a criança e como montar uma. Acho que vale muito a pena vocês assistirem, porque a rotina faz com que crie previsibilidade para a criança. Então, ela já saber que o dever de casa e esse momento vai existir na rotina dela, é algo que ela já cria um pouco menos de resistência, porque ela já sabe que naquele momento ela vai parar e vai fazer o dever de casa. Não é algo que simplesmente você vai chegar, vamos fazer o dever de casa, e ela se sente aquela perdida agora, não quero. Então você já avisa com antecedência, você vai chegar, você vai tomar banho, a gente vai jantar, vamos ficar um pouquinho juntos, depois você vai fazer o dever de casa. Então cria uma rotina para a criança ter essa previsibilidade do que vai acontecer. Ela tende a ficar menos resistente. Tente trazer o que ela está estudando para a realidade. Como eu falei, você pegar um livro e ler um livro de história é muito chato, mas você já foi no museu, onde você vê aquelas peças ali, você lê a história do que aquilo ali aconteceu, onde você já assistiu um filme de ficção científica onde explica uma parte super legal do DNA. Então pega isso que a criança está aprendendo e tenta trazer para a realidade. Então, se ela está aprendendo fração, compra uma pizza, ou então faça uma pizza juntos e corta a pizza. Se ela está aprendendo medida, vai fazer um bolo. Vai contar os ovos quanto tem, vai colocar no copo medidor quanto de farinha, vai colocar ali dentro. Traz o que ela está aprendendo para a prática. Se ela está aprendendo sobre solo, anda na rua, mostra os solos, mostra a planta para ela. Traz isso que ela está aprendendo para a realidade dela, para aquilo ali fazer sentido para ela. Porque uma das coisas também do sistema tradicional é simplesmente colocar a gente dentro da caixa. Então você vai aprender isso, você vai ler e vai ser pelo livro. E esquece, desconecta o que a gente aprende ali. A gente vive num mundo em que a gente pode simplesmente observar o que a gente está aprendendo. Então, se a escola não consegue considerar isso, tente considerar isso você como uma forma de aprendizado. Use objetos e coisas palpáveis. Então, se você está estudando matemática, pega carrinho, pega lápis, pega bala, mostra para ela. Se for fração, de novo, pega a bala, corta em 4 pedaços. Se for algo voltado para peso, para crianças menores, faz uma balança em casa, coloca um cabide assim, coloca um fiozinho em cada um e um copinho. Faz uma balança com ela para ela entender. Se ela estiver estudando peso, dá uma manga e uma maçã e vê qual pesa mais. Se ela estiver estudando lá, à frente, atrás, do lado, do outro, senta você do lado dela, faz perguntas para elas. Então, torne aquilo que ela está estudando palpável. Traga para o mundo para ela entender aquilo ali de uma forma que ela possa contextualizar. Torne divertido. Crie um jogo. Crie uma música. Crie uma história. Traga elementos. Então, olha o que ela está aprendendo e invente brincadeiras junto com ela, ou pesquisa brincadeiras na internet, que a criança pode aprender. Porque conforme ela aprende com a brincadeira, torna aquilo ali muito mais fácil e mais lúdico para ela entender no papel e no abstrato. Porque a criança passa por esse processo de, primeiro eu vou entender no abstrato, então quando ela vai aprender a contar, ela vai aprender a contar com pedrinhas, ela vai contar no dedo, para depois ela começar a entender que 5 mais 2 é igual a 7, e fazer aquele raciocínio no papel para escrever. Então traga aquilo ali para o palpável para ela também. Busque outros meios de explicar. Tem crianças e pessoas que aprendem que é visual, então vai aprender mais lendo. Tem pessoas que aprendem ouvindo. Tem pessoas que aprendem ensinando. Então finge que você é o aluno e finge que o seu filho
explicar o que tá ali no dever. Então, cada pessoa vai entender de um jeito. Não queira forçar o seu filho a entender aquilo ali do jeito que você acha que tem que ser, ou que a escola acha que tem que ser. Perceba como o seu filho aprende e adapte aquilo ali para que ele consiga aprender de acordo com quem ele é e não com quem querem que ele seja. Uma coisa muito comum é que quando a criança não quer fazer, ou tá com preguiça realmente, ou não sabe, é que ela fala, ah, não sei, faz pra mim. Isso é uma coisa que o adulto não pode cair ali naquela enrolação da criança. Por quê? Porque se você constantemente fizer o dever pela criança, você não tá buscando ferramentas para que aquela criança tenha a independência para fazer o seu próprio dever. Você está fazendo por ela e não dando suporte. Então, quando for assim, você fala que você vai ajudar. E aí você faz um pedacinho e ela faz também. Faz um pedacinho e ela faz também. E aí você cada vez mais vai fazendo menos para ela continuar fazendo. Então ali é uma hora também que você precisa colocar um limite para que você não comece a fazer o dever no lugar da criança. Se você tiver a opção, não for a única pessoa que possa explicar o dever para o seu filho, veja quem das opções que existe tem mais paciência para isso. Porque tem pessoas que realmente não conseguem ter paciência e se explode com facilidade. Se você tem uma outra opção, veja quem ali da família consegue ter mais jogo de cintura para ensinar para essa criança. Porque ela precisa de paciência, ela precisa de alguém que tenha disponibilidade para ajudar e para explicar a ela. Tenha um momento de relaxamento, diversão e conexão com a criança antes de fazer o dever. Então, se a criança está conectada com você, se a criança está relaxada, a tendência dela cooperar na hora de fazer o dever é muito maior. Porque se a criança está querendo atenção, está cansada, está com fome, você vai fazer um dever, ela não vai se concentrar. Ela vai falar que não sabe, ela vai falar que não quer para chamar sua atenção. Ou então ela realmente não vai se concentrar porque ela está com fome, ou com sono, ou cansada, e ela está irritada, não é o momento propício. Então supra essas necessidades básicas da criança antes de sentar para fazer o dever com ela. Veja em qual parte da rotina a criança está mais disposta para fazer o dever. Então, se ela estuda de tarde, será que o melhor momento para fazer o dever é realmente quando ela chega da escola? Será que a criança não está mais disposta de manhã? Ou então, se a criança estuda de manhã, qual o horário que ela está mais disposta? É à tarde ou é de noitinha? Se a criança estuda o dia inteiro, quando que é o horário que ela vai ficar melhor? Ela vai acordar mais cedo e fazer o dever, ou ela vai fazer o dever depois de chegar em casa e dar uma relaxada? Então perceba o seu filho, perceba qual é o horário que ele está mais aberto e mais disposto para poder fazer o dever. Ou seja, a partir de todas as dicas que eu dei aqui, é perceber o seu filho, se conectar com ele e entender o porquê que ele está se negando ou não está gostando de fazer o dever de casa. E tentar pegar aquilo ali que ele está tentando aprender e fazer com que fique divertido, porque ele está aprendendo a estudar, ele está aprendendo como funciona o mundo. E se a gente parar para observar o mundo, é realmente algo fascinante de se aprender. Só que muitas das vezes o livro deixa aquilo chato. Então você, como adulto que está dando suporte para ele, tem diversas ferramentas que foi as que eu falei aqui para trazer esse mundo mais legal na forma de aprender do seu filho. Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo qual dicas dessas, se você já usou alguma ou qual que você vai experimentar. Aproveita e me segue lá no Instagram, que eu trago dicas diárias de educação emocional, desenvolvimento infantil e como ter uma rotina mais tranquila no seu dia a dia. E também, se você quer ajuda personalizada no seu dia a dia sobre todos os assuntos voltados para o desenvolvimento infantil e disciplina do seu filho, clica no link aqui embaixo e venha saber mais sobre como funciona o atendimento individual. Tchau, tchau e obrigada por assistir até o final!